Eu quero falar hoje com você sobre disciplinas espirituais. O que são disciplinas espirituais? Não sei se você conhece esse tema. Se você é um cristão praticante, você conhece o tema. Mas se você não é, você vai aprender agora e vai entender, depois que você assistir a esse vídeo, o que são disciplinas espirituais. Por que elas são importantes? Qual é o objetivo? Quais são os benefícios que as disciplinas espirituais trazem para a nossa vida? Então, existem várias, mas tem 5 que são as mais comuns e eu quero falar sobre essas 5. Então, as disciplinas espirituais, elas são práticas, exercícios que os cristãos fazem na sua relação com Deus. Então, as disciplinas espirituais nos mantêm conectados com Deus. E eu vou explicar cada uma delas para vocês. Então, a primeira disciplina espiritual é a oração. Então, a oração é um momento de relacionamento, que você conversa com Deus. A oração, ela é uma comunicação direta com Deus, onde permite que você expresse as tuas preocupações, expresse os teus pedidos, as tuas confissões, expresse também a tua gratidão a Ele. Então é um momento em que você conversa com Deus. É uma conversa como se você estivesse falando comigo. Então você vai conversar com Deus e dizer para Deus o que você está sentindo, dizer para Deus aquilo que você pensa, aquilo que você precisa, aonde você vai reconhecer o momento ali de reconhecer a majestade de Deus, o poder de Deus, a sabedoria dele, reconhecer que ele é o Deus da sua vida. Então é um momento que você tem comunhão com ele, um momento que você conversa com ele normalmente, porque Deus, ele é pessoal, ele é um Deus pessoal, ele quer se relacionar conosco, ele quer falar conosco, e ele fala conosco através da oração. Nós falamos com ele através da oração, e aí, claro que nós também podemos escutar Deus, ouvir a voz de Deus. Então, primeira disciplina é a oração. A segunda disciplina é a leitura da Bíblia, a leitura da palavra. Então, a leitura da palavra é uma fonte. A palavra é uma fonte que permite que Deus fale com você, mostre para você, ensine você. É uma fonte de orientação, de inspiração, de sabedoria. Então, na Bíblia você tem tudo que você precisa, todas as palavras, tudo aquilo que está escrito na Bíblia traz um ensinamento muito importante. E quando você lê, você entende, você compreende. Deus fala conosco através da palavra. Então, eu tenho inúmeros exemplos de situações em que eu busquei Deus, em que eu me conectei com Ele ali na minha oração, através da minha oração, e também através de outras práticas, de outras disciplinas que eu vou trazer aqui para exemplificar, para que você possa entender perfeitamente o que significa, como funciona. Então, a leitura da palavra, quando você está lendo ali, você está conectado com a palavra, você entende a palavra, é como se as letras saíssem da Bíblia em 3D, porque você está conectado, você está pedindo que o Espírito Santo fale com você através daquela palavra, e aí a palavra vem assim, quando parece que as letras saem da Bíblia e ficam na tua frente em 3D, que é um entendimento, você tem um entendimento assim maravilhoso, transformador daquilo que a palavra significa, aquilo que você leu ali, falou com você, falou no seu coração, confirmou no seu coração aquilo que você vem pedindo, aquilo que você vem falando para Deus. Então, a leitura da palavra, ela confirma. A leitura da palavra, ela traz ensinamento. Ela permite que você cresça espiritualmente no conhecimento, entendendo, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se você quer ter intimidade com Deus, se você quer compreender Deus, se você quer entender mais
sobre Deus, você precisa ler a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, a leitura da palavra é a segunda disciplina. Em terceira disciplina é a meditação. A meditação é você meditar na palavra de Deus, é você ponderar, refletir sobre as verdades espirituais encontradas ali na Bíblia. A meditação, ela permite que você internalize a palavra de Deus, que você cultive a paz interior e que você se concentre na presença de Deus. Então, estar ali meditando, então uma palavra, por exemplo, Provérbios 4:23. Cuidado com os seus pensamentos, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É uma versão, essa versão da NTLH. Tem várias versões. Então, você lê a palavra várias vezes. Você lê até que você entenda o que a palavra está falando. Então, você medita, você pensa, você reflete. Você pode escrever o que essa palavra está falando. O que significa essa palavra? Cuidado com seus pensamentos, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Os nossos pensamentos estão aqui o tempo todo, então eu escrevo a palavra, aí o que eu estou entendendo dessa palavra? O que essa palavra significa para mim? O que eu vou fazer a partir disso que eu estou entendendo? Isso é meditar na palavra de Deus. Quarta disciplina é o jejum. Então, o jejum é extremamente importante e necessário na prática cristã. Porque o jejum, ele envolve se abster de determinados alimentos ou de refeições temporariamente, para que você, naquele período ali, você busque a Deus. Então, uma pessoa que faz um jejum durante o dia, então ela não come, ela pode beber água, bebe água, mas não come nada. E naquele tempo ali, ela vai orar, ela vai ler a palavra, ela vai meditar, ela vai praticar as disciplinas espirituais naquele tempo de jejum. Então, eu lembro de situações de jejum que eu fiz o jejum uma vez de 40 dias. 40 dias eu me abstive de determinados alimentos. Eu fiz uma lista de alimentos que eu não ia comer naqueles 40 dias. Eu lembro que eu zerei, não comi nada de coisas doces. Tudo aquilo que levava açúcar, eu não comia. Suco, café, tudo sem açúcar durante os 40 dias. E foi um tempo, porque eu estava focada, qual é o objetivo do meu jejum? E eu estava o tempo todo pedindo que Deus falasse comigo através daquele jejum, que eu pudesse escutar a voz de Deus a partir daquele tempo ali onde eu me abstive daqueles alimentos, eu me abstive de açúcar especificamente, e eu fiquei 40 dias, eu zerei, absolutamente nada que tivesse açúcar eu comia. E foi assim um tempo de revelação, aonde eu escutei a voz de Deus, eu pude escutar claramente a voz de Deus, e eu estava buscando, era um objetivo que eu tinha, e eu posso dizer para vocês que foi assim muito especial. E quem mais se beneficiou daquele jejum fui eu, porque eu compreendi melhor a palavra, eu lia a Bíblia e parecia que que as letras vinham na minha frente, eu entendia perfeitamente, eu escutava a voz de Deus falando comigo através daquele jejum. Então, o jejum, ele nos fortalece, ele fortalece a nossa fé, a nossa relação com Deus, porque nós nos concentramos na oração, na leitura da palavra e na meditação. Então, esse é a quarta disciplina. A quinta disciplina é a adoração. Então, a adoração é a expressão de amor, de reverência e de devoção a Deus. Então, ela pode ocorrer através da música, através do louvor, através da oração, do servir, através da obediência a Deus. Então, a adoração, ela ajuda você a se conectar com o caráter de Deus, a reconhecer a soberania de Deus,
o poder de Deus, o amor de Deus na sua vida. Então, a adoração é aquele momento que você se conecta com o Criador. É aquele momento em que você sente a presença dele juntinho de você. É o momento onde você está totalmente entregue, humilhado, reconhecendo quem Deus é na sua vida, reconhecendo que você não é nada sem esse Deus, reconhecendo que você precisa, que você necessita dele, da presença dele, da direção dele. Então, é um momento especial de adoração. E Deus, ele se alegra com a nossa adoração, ele se alegra com o nosso louvor. Então, você canta, você louva, você está ali conectada totalmente com ele, você esquece o mundo lá fora e você está ali naquele momento de adoração. E isso pode ser, você pode estar num lugar, num ambiente só você pode estar em contato com a natureza, né? Tem pessoas que se conectam muito fortemente com a criação de Deus, com a natureza. Então, você pode estar num campo, numa praia, você pode estar num lugar onde você se conecta mais com ele. E ali, naquele lugar ali, você vai ter a oportunidade de ser cheio da presença dele. Então, existem muito mais, existem outras disciplinas, mas as 5 disciplinas que são as mais relevantes, eu diria, é a oração, a leitura da Bíblia, a meditação, o jejum e a adoração. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente vai estar trazendo aí, falando mais sobre isso, trazendo mais conteúdo sobre disciplinas espirituais. E é um momento que nós realmente precisamos muito mais estar conectados com Deus, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que anima o nosso coração, é Ele que nos dá a direção de para onde nós devemos seguir, o que nós devemos fazer, como nós devemos fazer. Então, Ele nos ensina, Ele nos guia, Ele nos mostra o caminho, mas muitas vezes Ele nos mostra, nós não vemos, não enxergamos, porque nós não estamos conectados com Ele. Então, através das disciplinas espirituais, nós podemos nos conectar com esse Deus que é bom. A vontade dele, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Um beijo grande para vocês.